Isaías 55, versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Que essa breve meditação possa te inspirar a confessar a palavra de Deus. É um assunto ainda pouco compreendido, praticado pela maioria das pessoas, pela maioria dos cristãos que já tem um conhecimento da palavra de Deus, que já frequenta, né, uma reunião, um culto há muitos anos, uma igreja evangélica ou não, mas eu quero te estimular nessa hora a fazer disso uma prática para a sua vida, para que você possa ter respostas de Deus, que é o que nós mais ansiamos, nós mais buscamos para determinadas áreas da nossa vida. Não é? E eu creio que uma das bases bíblicas para a nossa vida cristã diária é aprendermos sobre a confissão, a declaração da palavra de Deus. E é importante nos basearmos nesse texto, porque é um texto onde o Senhor diz que a palavra dele não sairá, não voltará vazia, mas vai cumprir um propósito. Agora é importante que eu e você temos a compreensão de que a palavra de Deus, ela tem origem em Deus e ela é eterna. Ela vai cumprir o seu propósito, ela tem poder em si mesmo. Mas para que essa palavra ela possa alcançar o objetivo que Deus a enviou, precisa de alguém, precisa de um instrumento do outro lado, de uma boca que libere essa palavra. Quando nós deixamos essa palavra entrar no nosso coração e nós abrimos a nossa boca e nós declaramos a palavra na direção de um problema, de uma situação, a palavra de Deus, ela vai agir. Em Jeremias capítulo 1, está escrito, quando Deus trata com Jeremias ainda criança, ele diz que eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ou seja, quando alguém libera a palavra de Deus para uma circunstância da vida, Deus está observando, Deus está atento à sua palavra, porque ela não pode voltar vazia, ela tem que se cumprir em cima daquilo. E ao declararmos a palavra de Deus, aprendermos a fazer isso, nos concentrarmos nesse assunto e alinharmos o nosso pensamento, a nossa fala, aquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos colher os resultados. Por isso é importante que nós tenhamos esse conhecimento, que Deus busca uma parceria nessa terra, para que a palavra dele não volte vazia. Então, quantas coisas nós já deixamos de conquistar, de alcançar pela fé, porque não confessamos a palavra em cima daquela área, em cima daquela situação. E pode ser uma doença, quando nós declaramos que a palavra de Deus já declara que nós já fomos sarados, que nós já fomos curados, e nós insistimos nisso, nós estamos provocando uma resposta. Agora é interessante que a resistência, sempre vai haver resistência para as coisas espirituais, e principalmente para a palavra de Deus, né? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus, ela tem a origem em Deus, ela é eterna, ela é poderosa, mas ela precisa de alguém para liberá-la para determinadas circunstâncias da própria vida ou de situações que nos cercam, né? E é interessante nós trabalharmos em cima disso, porque Jesus diz lá em Lucas 8 que a semente é a palavra de Deus. Quando encontra um bom solo, ela vai germinar a 100, a 60, a 30 por 1, mas ela vai germinar.
Agora, uma coisa básica, simples, é que se eu tiver uma semente que possa, ao ser plantada, trazer os frutos, né? Mas eu pego essa semente e eu guardo essa semente. Ou eu deixo essa semente num celeiro, eu deixo essa semente, entre aspas, aqui, na estante da minha casa, que é a palavra de Deus, a Bíblia, eu não faço nada com ela. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu não vou ter colheita. Mas quando eu pego essa palavra, essa semente, e eu lanço essa semente no campo, na circunstância, no problema, na dificuldade, com certeza ela vai germinar. Tiago vai falar isso para nós também na sua epístola, que nós devemos ser como o agricultor, paciente, que espera a primeira e a última chuva, as primeiras e as últimas chuvas, para ver o resultado. Mas espera com paciência. Muitas pessoas não têm paciência com as coisas relacionadas à palavra de Deus. Elas querem um milagre instantâneo, preciso para ontem, né? Mas a palavra de Deus, ela tem que ter o seu tempo de germinar, ser plantada, ser lançada e de germinar para dar os seus frutos. É assim na nossa vida. Então você não pode querer confessar um versículo da palavra para uma situação financeira, uma situação, um problema, uma circunstância da sua vida e querer muitas vezes um resultado imediato. Pode acontecer? Claro que pode. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo. Mas leva tempo para algumas coisas e muitas pessoas desistem, muitas pessoas param no meio do caminho, muitas pessoas começam a duvidar do poder da palavra, muitas pessoas começam, por causa da situação, a ficar com medo, a duvidar, a questionar se realmente isso funciona ou não. Mas eu quero declarar para você algo, que essa palavra funciona. Jesus diz que a palavra é uma semente e ela tem um processo, não é? E Jesus fala na parábola sobre os vários tipos de solos, que é o coração das pessoas, até que encontra um bom solo, alguém que persevera na palavra. Ainda, a palavra de Deus, ela vai nos falar aqui a respeito daquilo que Hebreus nos fala, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de separar juntas e medulas, espírito e alma. Mas ela é eficaz, ela é poderosa para ela agir e ela fazer alguma coisa. Então a palavra, ela é a autoridade, é aquilo que Deus nos dá como ferramenta para atingirmos os nossos objetivos, os objetivos de Deus, né? E aquilo que a palavra pode fazer na minha e na sua vida. Agora, respeite esse processo, né? E ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, a palavra vai dizer, olha, mantenhamos firmemente a nossa confissão, que é a manutenção daquilo que você faz, daquilo que você fala diariamente. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. As circunstâncias podem ser difíceis, podem até piorar, podem até parecer que não vai ter solução, mas mantenha firme a sua confissão diária da palavra de Deus. Tem muita gente que medita, lê a Bíblia, até estuda a palavra, né? Baseando-se em comentários, em rodapés de Bíblia, mas tem pouco proveito para a própria vida, porque trabalha somente com assentimento mental. Não é dar vida à palavra. E você precisa dar vida à palavra quando você fala a palavra. Está passando por um problema, eu quero ser bem prático.
Está com uma doença? Olha, Deus já levou sobre si as minhas dores, as minhas doenças e enfermidades já foram curadas. A maldição que era para mim já foi lançada em Cristo Jesus na cruz. Ele se tornou maldição no meu lugar. Não tem lugar mais para maldição na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, nas minhas finanças, em qualquer área da minha vida. Não cabe mais maldição. Não cabe mais doença. Mas nós precisamos manter firme a nossa confissão. Nós precisamos abrir a nossa boca e nós precisamos declarar a palavra de Deus com autoridade que ela já tem. Né? Então alguém diz, olha, eu vou ter que tirar um tempo para orar mais, para ler mais, para meditar mais. Ok, pode fazer isso. Mas pegue um texto pelo menos da palavra. Um texto da palavra e coloque essa palavra para funcionar na sua vida, porque ela vai trazer um resultado. A palavra diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que um sacerdote ele faz? Ele intercede. Quando eu e você liberamos uma palavra que se encontra principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele pega essa palavra, ele conduz essa palavra até o Pai, ele diz, olha, ele está confessando a palavra, ela está confessando a palavra, ele está crendo, ela está crendo. E algo vai acontecer, uma resposta vai vir. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. E ainda mais, a palavra diz, olha, a espada do Espírito é a palavra. Quantas guerras não estão sendo vencidas, estão travadas, porque não estamos usando a espada do Espírito corretamente. E nós precisamos usar a espada do Espírito. E eu quero chamar você para um desafio. Comece a confessar a palavra. O meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Declare, eu sou suprido, eu sou suprido. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará ou nada me falta. Declare isso logo pela manhã. Encha a sua alma, o seu espírito da palavra de Deus, antes que qualquer seta, dardo inflamado do inimigo possa levar você para a preocupação, levar você para o desespero, levar você para a incredulidade, levar você para a dúvida. Então declare todo o tempo que você estiver caminhando, falando, fale consigo mesmo, fale a palavra. Sou redimido, sou abençoado, sou curado, sou próspero. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Comece a declarar a palavra de Deus. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Mas mantenha firme a sua confissão, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você vai começar a ver resultados na sua vida. Quantas coisas podem acontecer, né? E eu tenho experiência para isso na minha vida. Quantos atos proféticos com a palavra eu já fiz, já presenciei e resultados vieram. Em outro lugar onde eu estava morando, recebi uma direção de Deus para que fôssemos para a rua e fizéssemos ali um cerco na cidade, parássemos numa praça e fizéssemos um ato profético. E ali nós liberamos a palavra de Deus em um ato profético que mudou o quadro espiritual daquela cidade. Houve uma limpeza. E as trevas, os principados, as potestades, os demônios, eles não podem resistir ao poder da palavra quando ela sai da nossa boca. Porque a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz. Ela não vai voltar vazia. Então não tenha medo. Eu deixo essa palavra para você nesse momento. Use a palavra. Use a palavra em toda circunstância. Fale com você mesmo. Meditar é falar com você mesmo. Meditar não é ler.
É você abrir a boca, você pegar o que você leu e você usar isso. E você começar a falar aquilo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, estou debaixo das asas, eu estou coberto, eu estou protegido pelo Senhor. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha casa. Declare com fé. Declare. Comece a falar. Comece a orar em línguas, outras línguas, se você já é batizado do Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Quantas pessoas têm vontade de falar em línguas, mas eles pensam que é de si mesmo, coisa da carne, mas é o Espírito Santo que já habita em você, querendo te levar para algo maior, para algo que vai ser uma ferramenta a mais para você ser edificado, ser fortalecido. Abra sua boca e olhe em línguas. Sua mente, seu espírito vai ser renovado. Revelações virão, entendimento novo vai vir. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas ela vai cumprir um propósito. Versículo 12 e 13 diz que a natureza vai se alegrar, as coisas vão mudar. Eu declaro que mudanças vão acontecer na sua vida. Eu declaro que coisas novas vão surgir na sua vida. Que esse embaraço, que a situação, que cura vai manifestar, que o poder de Deus vai manifestar. E você vai experimentar resultados e ter experiências com Deus como nunca teve antes. Mas persevere na confissão da palavra. Deixo essa palavra para você, essa meditação, e vamos falar mais sobre isso em outro dia. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que a palavra dele se cumpra na sua vida. Desde agora e sempre, em nome de Jesus, Deus abençoe.